Olá, eu sou o professor Michael Douglas e gostaria de em primeiro lugar, mostrar para vocês que eu ampliei um pouco a minha área de gravação e gostaria de um feedback seu se a voz ficou boa, tá? Se dá para ouvir bem, se não está atrapalhando, se ficou muito distante. Esse feedback é importante para dar continuidades a essas reflexões. E o que é que eu vou refletir hoje? Nos últimos vídeos nós vimos aí um pensamento político moderno e uma introdução de um pensamento político contemporâneo. Nós vimos ali a culminância da política moderna com Nicolau Maquiavel e a ideia de separação entre política e ética. Você pode constatar isso em outros vídeos aqui no canal. Você se deparou com os contratualistas que quebram a teoria moderna de Maquiavel, dizendo que, e de Aristóteles, claro, dizendo que não existe o homem que nasça para fazer política, dependendo dessa política para ser feliz. Então nós vamos ver que depois daquilo que nós estudamos de Maquiavel e dos grandes contratualistas, a história não para. E por que a história não para? Porque os filósofos não conseguem ficar calados. O que é que eu trago para você hoje? A reflexão dos filósofos do século XIX. Quem será alvo da nossa reflexão hoje? Nós vamos trabalhar hoje com o filósofo George Hegel, Karl Marx, Mikhail Proudhon e Bakunin. Vamos devagar, eu vou apresentá-los durante a exposição e nós vamos agora começar pensando de uma forma geral até cairmos em Hegel, passar para Marx e terminar com o pensamento dos últimos dois que falei, ou seja, os anarquistas. Então vamos lá. Quando chega no século XIX, os efeitos da Revolução Industrial, que efeitos são esses? O progresso e a técnica estão cada vez mais fazendo com que as pessoas se sintam felizes e bem com elas mesmas. Quando nós pensamos na Revolução Industrial, coisas que não existiam passam a existir. E as pessoas estão maravilhadas até onde o progresso pode ir. O progresso é produto da economia, automaticamente do liberalismo, que proporcionou a compra de alguns itens que antes algumas pessoas não tinham, pela produção ser restrita, agora que é mais larga, o preço se torna mais barato e algumas pessoas conseguem comprar. É a esperança, é o olhar para o futuro num horizonte de felicidade, porque agora eu posso entrar na modernidade. Essa é a ideia. Só que no século XIX também, depois de algumas revoluções que vão ter, surge uma ideia. Porque para que tudo isso aconteça, meus caros ouvintes, alguns alunos e outros não, é quem sabe um dia, né? Pense comigo. No século XVIII, a ideia de operários surge porque as empresas, quando estão produzindo muitas e muitas coisas, elas começam a produzir também uma exploração em massa. De que tipo? Se antes eu produzia um número X de produtos e agora eu produzo 10X de produtos, alguém tem que estar trabalhando, alguém tem que estar manuseando a máquina. A ideia de exploração se torna cada vez mais latente na história. O que vai acontecer é que os operários começam a se reunir e a ideia de greve se torna a salvação. Embates e embates. Aquela força, aquele poder do progresso e da técnica se esbarra com uma classe que está lutando por seus direitos e que não consegue perceber ainda uma melhora. É nesse contexto que dois grupos de filósofos começam a aparecer na história: os idealistas e os realistas.
Dos idealistas, nós vamos trabalhar o pensamento do Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, grande homem, soberbo, antipático, mas um grande filósofo. E nós vamos trabalhar do lado do realismo o Karl Marx. Pensar o problema da humanidade. Como isso deve ser feito? Como pensar essa disputa entre os homens? Como pensar o desenvolvimento político? Os idealistas, eles acreditam que a única forma de entender o mundo é sair dele. Como assim, professor? Fazer uma suspensão de juízo. O que é que significa? Você faz o movimento de olhar para a realidade como se você estivesse fora. E a partir do olhar de fora, racional, lógico e sistemático, entender o processo que circunda toda a política e trazer soluções. O realismo não. O realismo acredita que o problema político só pode ser resolvido se dentro do problema político os pensadores estiverem no centro, sofrendo gradativamente com eles, vendo cada vez quais são os problemas, entendendo as contradições e as soluções que são dadas no cotidiano. Então vamos agora para o idealista Hegel. Como é que Hegel pensa esse idealismo? Hegel vai dizer que a história é oposição em cima de oposição, é um processo contraditório. Eu vou colocar aqui também uma aula só sobre Hegel, tá? E outra aula só sobre Marx, que é o nosso próximo assunto a dizer aqui. Mas vamos tentar fazer um resumo dos dois para entender como está se pensando a política no século XIX. Para Hegel, como a vida humana, como a política se desenvolve a partir de oposições, contradições, lutas, disputas e batalhas, o Hegel vai chegar na conclusão de que o ser humano está em evolução. Dizer que o ser humano está em evolução é dizer que a história está caminhando de X para Y, onde X é imperfeito e Y é o estado perfeito. Só que o estado está se desenvolvendo e com ele o ser humano se desenvolve. Então todas as lutas, todas as batalhas que os seres humanos fazem, nada mais é do que a contradição no qual a história se faz. A história para Hegel não é simplesmente a ação dos homens. A história para Hegel é o espírito. Por isso ele é idealista, galera. Ele está olhando de fora. Então ele está dizendo o quê? A história que nós vemos acontecer todos os dias nada mais é do que uma parte do espírito que está se desenvolvendo. A história é um ser, é o espírito do mundo. Então, para Hegel, tudo que o homem vive é uma necessidade. Ah, professor, as guerras, os males, o holocausto, foi. Tudo que aconteceu serve como motivo de evolução do homem. E vai chegar um dia que o Estado vai se plenificar, ou seja, o espírito se concretiza e todos os homens estarão evoluídos. O Estado é maior do que os indivíduos. Os indivíduos são o Estado e o Estado se faz junto com os indivíduos. Por isso o Estado perfeito é um estado de plena sintonia. Como assim, professor? Não existe um ser humano, outro ser humano, com vontade aqui, com vontade ali, que luta para tirar os governos. Em Hegel, a evolução humana vai fazer com que a minha, a sua, a nossa vontade seja a vontade do Estado, onde tudo será perfeito, onde as pessoas terão ali no Estado a representatividade de tudo o que querem e tudo o que são. Esse é o pensamento do idealista Hegel. E vocês vão ver na aula de Hegel que muitos políticos pensaram isso, tá? Eu dou um exemplo bem polêmico, inclusive nessas aulas. Em contrapartida, você encontra um filósofo chamado Karl Marx. Todo mundo já deve ter ouvido falar em Karl Marx, né? O ícone de algumas
matérias. Por exemplo, quando eu falo de sociologia, a primeira pessoa, o primeiro filósofo que vem à minha mente é Karl Marx, apesar dele não ser fundador nem nada, mas ele tem uma força grandiosa. Mas eu vou trazê-lo também nessa nossa reflexão filosófica. Karl Marx, ele está pensando o mundo e diz: a história parece sim ser um processo de evolução. Você tem razão, Hegel. Mas você se engana quando diz que o ser do homem, dos indivíduos, é o resultado do desenvolvimento do espírito. A história é o resultado da luta de classes. Olha Karl Marx aí. Karl Marx está dizendo o quê? O homem que vive sua vida cotidiana no meio do sofrimento e da alegria, da dor e da felicidade, ele vai construindo uma história e também está em evolução. Mas quando nós nos deparamos com a realidade da propriedade privada, o homem começou a ser oprimido. É justamente o que ele está contemplando no panorama do século XIX. As revoluções, a primavera dos povos, pessoas morrendo, excesso de carga horária. Aí Karl Marx diz: o capitalismo está consumindo. O contrato social, dito lá por Hobbes, por Locke, por Rousseau, não está beneficiando em nada. Rousseau tem razão. O contrato foi feito somente por uma classe que quer subjugar a outra. Então, Karl Marx faz uma ferrenha crítica à ideia de propriedade privada. E para ele, quem ou o que ratifica a propriedade privada é a ideia de capitalismo. O capitalismo só existe para fazer oposição. O capitalismo tem na sua essência a divisão, porque sem a divisão ele não se desenvolve. Mas esta lógica sangrenta do capitalismo, diz Karl Marx, mostra gradualmente contradições. As pessoas começam a se queixar, as pessoas começam a pensar diferente. Isto, para Karl Marx, é o indício daquilo que ele vai chamar de revolução. Como a história está em evolução, diferente de Hegel, a história não é produto do espírito. A história é produto da vida real dos seres humanos. Em Marx aqui não pense em indivíduo, tá? Pense ser coletivo. O grupo, os proletariados. Aí nós vamos ver no Manifesto Comunista Karl Marx dizendo assim: proletariados do mundo inteiro, ou de todo mundo, univos. Quando Karl Marx diz isso, ele está dizendo assim, meus queridos, desculpa aí o trocadilho. Ele está dizendo que os operários estão vendo as contradições do capitalismo, eles estão percebendo a coisa ruim, eles estão sendo explorados. Então vai ter que chegar um dia, quando essas contradições se mostrarem não mais aceitáveis, que o operário diga: basta, vamos fazer a revolução, vamos acabar com a exploração. Então Karl Marx desenvolve a ideia de comunismo, que é o estado perfeito. O que vai acontecer com a revolução? Vamos acabar com a propriedade privada. E acabando com a propriedade privada, vai nascer uma sociedade socialista, culminando com a ideia do comunismo, que é uma sociedade sem Estado. Não que Marx queira acabar com o Estado. Karl Marx quer mostrar que por meio da não necessidade mais do Estado, porque os meios de produção será para iguais, pessoas iguais, um grupo, o ser coletivo, o Estado se torna desnecessário e por isso chega ao seu fim. Então Karl Marx, defensor do comunismo, não concorda com Hegel plenamente, que já não concordou com os antigos. E agora, quem vem? Ainda no século XIX, você vai ver um grupo de filósofos que foram denominados de anarquistas. A palavra anarquia vem do grego oligarquia. Quando você pensa nessas palavras que terminam com arquia, o que é que significa arquia? Poder, governo.
Então, esta palavrinha, se você acrescenta um A, que no grego significa sem, não ou nem, você tem anarquia, sem governo. Adivinhe qual é a principal teoria dos anarquistas? A derrubada do Estado. Quando eles falam isso, perceba, eles são diferentes de Karl Marx, que fala que é um processo gradual. Nos anarquistas, não. O Estado é o maior problema da humanidade. Ele só existe para oprimir. Ele precisa ser combatido. Os principais representantes anarquistas são o Proudhon e o Bakunin. Eles vão argumentar juntos, e de forma alguns dizendo uma coisa ou outra, mas eu vou tentar resumir tudo aqui para você, que o Estado precisa ser combatido e precisa ser ratificada a verdadeira ideia de liberdade. Pensar liberdade para os anarquistas não é pensar no chavão tido até agora, que alguns acreditam que veio do próprio Rousseau. A minha liberdade tem seu limite na liberdade dos outros. Se nós pensamos assim, nós não concordamos com os anarquistas, porque os anarquistas vão dizer que a minha liberdade deve se completar com a do outro. Porque se nós somos iguais, por que a minha acaba no outro? Então perde o sentido de liberdade individual e passa a existir o sentido de liberdade coletiva nos anarquistas. Como é preciso fazer o combate do governo, tudo tem que concorrer para a efetivação da igualdade. E essa ideia nos anarquistas vão ganhar corpo, elas vão ser confundidas muitas vezes com o comunismo de Karl Marx, mas há uma diferença, já falei, repito, não é um processo gradual no anarquismo, e ele se efetivou no século XIX, junto à teoria marxista, junto à teoria dialética de Hegel. Então, meus queridos, é isto. Desejo que você apreenda. Repete se não entender. Qualquer coisa eu estou sempre à disposição. Pode colocar o comentário aqui. Se você tem meu contato pessoal, pode mandar para lá. Mas colocar aqui é melhor, porque automaticamente vai chegando notificação e eu fico muito feliz em responder, tá? Um abraço bem grande e até a próxima reflexão que nós podemos fazer. Valeu!